Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos fala sobre a história de Marta e Maria. Em Betânia havia uma família que Jesus gostava muito, uma família muito próxima, uma família que Jesus trazia no coração. Marta, Maria e Lázaro. O versículo mais curto, o menor versículo da Bíblia diz assim: e Jesus chorou. Quando que Jesus chorou? Jesus chorou quando ele estava no Horto das Oliveiras, sem dúvida nenhuma. Mas Jesus chorou quando um membro desta família, quando Lázaro morreu. E depois Jesus realizou um milagre. Jesus reavivou, deu a vida novamente a Lázaro. Jesus na última semana, depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus sai de Jerusalém. Jesus vai a Betânia, um povoado ao redor de Jerusalém, onde viviam pessoas excluídas da sociedade, pessoas doentes. Jesus vai em Betânia. Jesus entra na casa de Marta, de Maria e também de Lázaro. E nós conhecemos a história. Maria lava os pés de Jesus. Existe outra narração que mostra Maria lavando, derramando óleo, derramando perfume na cabeça de Jesus. No Evangelho de hoje nós encontramos novamente essa família, novamente estas pessoas que Jesus tinha tanto amor, tanto carinho, e hoje nós encontramos Marta e Maria. Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria, e nós sabemos que Marta estava atarefada, preparando as coisas da casa para bem receber Jesus, enquanto Maria, aos pés de Jesus, ouvia e aprendia com ele. Normalmente as pessoas, quando leem este Evangelho, fazem uma contraposição entre a vida ativa e a vida contemplativa. É como se fosse uma divisão. Marta representa a vida ativa, Maria representa a vida contemplativa. E entre as duas opções, nós deveríamos escolher a vida contemplativa. Porém, a explicação desse Evangelho, uma verdadeira compreensão, ela é um pouco mais profunda do que isso. A vida ativa, ela também é muito positiva. A vida ativa também é muito importante. A vida ativa é necessária. O problema de Marta não era ser uma pessoa ativa. O problema de Marta era não ter o foco naquilo que era realmente necessário. O problema de Marta era não ter o foco em Jesus. O problema de Marta era não ter o foco na vida eterna. Você pode preparar os alimentos da sua casa, você pode ir para o seu trabalho, mas você pode ao mesmo tempo estar com foco em Jesus. Abrindo um parênteses, durante alguns anos, e algumas pessoas perguntam: padre, quais são os seus valores como sacerdote? Graças a Deus, e todo mundo que é padre, aqui serve para as irmãs, para vocês que também são leigos, eu acredito que nós devemos ter como se fosse um projeto de vida. O que significa um projeto de vida? Aquilo que você não abre mão, aquilo que é valor na sua vida. E no meu projeto de vida, eu tenho celebrar a missa todos os dias, rezar a liturgia das horas, se confessar, não demorar muito tempo para me confessar, pelo menos a cada 3 semanas. E no meu projeto de vida eu tenho ter um diretor espiritual. Já faz mais ou menos uns 2 anos que o meu diretor espiritual, um padre que eu tinha aqui em Macau, ele saiu, ele voltou para o país dele. E depois eu encontrei um novo diretor espiritual, uma pessoa da minha congregação, uma pessoa que está no Brasil. E na primeira conversa que eu tive com ele, direção espiritual, ela foi online. Eu me recordo que no fim da nossa conversa ela diz assim: Padre Daniel, eu gostaria nessa primeira conversa de dar um conselho para você. Gostaria que você guardasse algo no seu coração, que você levasse para a sua vida uma reflexão. Você pode fazer muitas coisas, você pode trabalhar, você pode fazer muitas coisas para Deus. E você é uma pessoa, e ele dizia, você é uma pessoa que tudo indica que você ama o seu povo e é um bom pastor. Porém, você não pode perder o seu foco. Você não pode perder o seu foco. Lembrando destas palavras que ele me disse, eu lembro da história de Marta. Marta era uma pessoa boa. Marta era uma pessoa que se preocupava em acolher bem as pessoas. Imagine, se alguém vai na sua casa, receber bem essa pessoa é algo extremamente necessário. Alguém que está precisando de visita, alguém que está enfermo, você ajudando,
sendo solícito a essa pessoa, é algo extremamente necessário. Alguém que, por exemplo, está com fome, alguém que tem dificuldades financeiras, e quantas pessoas no mundo passam dificuldades financeiras, ajudar essa pessoa é extremamente necessário. Veja, cuidar da sua saúde. Como que é necessário cuidar da nossa saúde? Uma pessoa que não cuida de si, ela não está cuidando do templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da espiritualidade. As pessoas se preocupam e devem se preocupar mesmo com a vida financeira. É preciso trabalhar, tentar guardar dinheiro, aqueles que puderem fazer um investimento. Mas o foco da nossa vida não está nestas coisas. Deus nos criou para nós estarmos aqui na terra, e na terra nós começarmos, através das nossas opções e do nosso coração, nós começarmos a nos unir a Ele. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Você trabalhe, e trabalhe mesmo, se torne, seja uma pessoa útil, mas tenha os seus olhos, tenha o seu foco em Deus. A sua saúde, ela vai passar, e ela vai passar mesmo. A vida, os filósofos mais negativistas diziam isso, a vida é um caminhar para a morte. Para nós que somos cristãos, a vida é um caminhar para o abraço de Deus. O seu dinheiro vai passar, a sua saúde vai passar. O nosso foco precisa estar em Deus. O nosso foco precisa estar em nos santificar e nos unirmos a Ele através daquilo que nós fazemos. Qual é a finalidade da vida? A finalidade da vida é conhecer, amar e servir a Deus para um dia nos unirmos a Ele na eternidade. Por isso, independente da sua missão, independente da sua vocação, nós precisamos ser pessoas ativas, com o coração, a motivação, a nossa esperança em Deus. Nós temos certeza que as coisas deste mundo, elas são importantes, mas elas passam. Por isso, nós que somos católicos, nós devemos viver uma vida ativa e ao mesmo tempo contemplativa. Quando nós olhamos para as nossas necessidades, quantas pessoas que pedem oração porque tem alguém enfermo? Quantas pessoas que pedem oração porque tem alguém que tem problemas financeiros? Muitas vezes problemas de relacionamento. Querido irmão, querida irmã, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos medos, todos nós temos, de certa forma, insegurança em relação ao futuro. Existem muitas situações na nossa vida que parece que escapam do nosso poder, da nossa competência, e nós nos sentimos muito vulneráveis. Por isso, nós precisamos ter uma opção fundamental. A minha vida é um meio unitivo para eu me tornar um com Deus. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de maior contrariedade, nos momentos que você pode até perceber que não existe solução, nesse momento você vai lembrar a você mesmo: esta é uma situação propícia para eu me unir mais intimamente a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma frase belíssima, várias belas, mas uma frase eu guardo no meu coração. Quando ela estava sofrendo, estava passando por maiores dificuldades na cama, faleceu com 24 anos. Ela perguntava a ela mesma: eu sofro, sem dúvida que eu sofro, mas eu sofro bem. Querido irmão, querida irmã, contemplação e ação, elas caminham juntas. Em cada um de nós deve existir o desejo do trabalho, mas o desejo do trabalho, como o padre dizia, sem perder o foco e a atenção naquilo que não passa, naquilo que é essencial. Na nossa vida, nós temos muitas coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos tomar muitas decisões, mas nós precisamos lembrar sempre a nós mesmos. O Evangelho de hoje traz essa grande lição. Uma única coisa não nos será tirada. Uma única coisa é essencial. Essencial é Deus.
Por isso nós precisamos criar uma rotina dentro da rotina. Na nossa rotina diária nós vamos criar momentos para nós estarmos, no comentário inicial nós ouvíamos isso, nós vamos criar momentos para nós estarmos em silêncio. E veja, silêncio não significa ausência de barulho. Silêncio significa tirar a nossa atenção daquilo que é passageiro para nós nos unirmos ao eterno. Nós vamos tirar momentos do nosso dia para estarmos unidos a Deus. Nós vamos ter como prioridade da nossa vida ter uma vida espiritual, mesmo quando nós estivermos ativos. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos ajude a sermos como Maria, que contemplava, mas que Deus nos ajude também a ter esta determinação, esta força, que Deus nos ajude a termos esse entusiasmo, que sem dúvida nenhuma precisava ser purificado, precisava ser melhorado. Esse mesmo entusiasmo que Marta tinha. Que Deus nos ajude a trabalharmos, exercermos as nossas obrigações, mas com foco nele, com foco em Jesus. Que Deus nos ajude a sermos contemplativos nas nossas ações. Que Deus nos ajude a não vivermos dois polos diferentes, mas independente daquilo que nós estamos fazendo, jamais nos esquecemos. Tudo na nossa vida tem um porquê, tudo na nossa vida tem uma razão. Qual que é a razão e o porquê? A nossa santificação. Que Deus nos ajude a jamais nos desesperarmos, a jamais perdermos a nossa paciência. Que Deus nos ajude o nosso coração sermos como Monte Carmelo, um local de contemplação, um lugar de amizade e proximidade com Deus.